Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui mais um dia para falar da palavra do Senhor com uma pequena reflexão. Está hoje a palavra do Senhor no livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. E a palavra de Deus diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus está dizendo que nós somos de Deus e vencemos os falsos profetas, porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. E o que é que habita em nós? O que habita em nós é a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, o Espírito Santo de Deus, que revela toda a verdade para nós, que cremos e acreditamos na palavra de Deus. Por isso que todos nós que não queremos ser enganados por falsos profetas, por palavras enganadoras, por palavras do erro, nós precisamos compreender e entender a palavra do nosso Deus. Compreender e entender a palavra que vem de Deus, que é o Evangelho de Deus. A palavra está muito clara. Filhinhos, vocês são de Deus. E venceram os falsos profetas. Por que vencemos os falsos profetas? Porque nós sabemos da verdade, a verdade de Deus, a palavra de Deus. E o Espírito de Deus nos ensina toda a verdade, assim diz a palavra. E na mesma palavra também diz: conheça a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É assim que o nosso Deus quer, que nós conheça a verdade, para que não sejamos enganados por pessoas que levam a palavra de Deus enganosa, que nos tira da presença do Senhor e nos coloca de volta no mundo. Nós querendo sair do mundo, mas a própria palavra de falsos profetas nos coloca de novo no mundo. Então a palavra de Deus diz: conheça a verdade. Qual é a verdade? A verdade é o Evangelho, a verdade é a palavra de Deus. E nós temos algo dentro de nós que nos ensina a verdade, o Espírito Santo de Deus. Como aqui está dizendo, porque aquele que está em vocês. E o que é que está em nós? O Espírito de Deus, o próprio Deus morando em nós e nos ensinando a sua palavra. Todos nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra do nosso Deus, para que não sejamos enganados por falsos profetas, como assim está dizendo a palavra. E no verso 5, ele continua: eles procedem do mundo. Eles quem procede do mundo? Todos aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, todos aqueles que falam palavras enganosas, enganando o povo de Deus, enganando a igreja de Deus, porque tem muitas e muitas pessoas enganadas por palavras do mundo, por palavra de espíritos enganadores. É isso que está acontecendo. Mas por que estão sendo enganados? Porque querem ser enganados, não querem ouvir a verdade, não querem ler a palavra, não querem entender e compreender o que Deus quer para todos nós. Precisamos ouvir a verdade, e a verdade está na palavra de Deus, a verdade está na palavra de Deus. Esta é a verdade. Todos nós sabemos desse verso: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Mas as pessoas só falam: conheça a verdade. Mas que verdade? A verdade é o Evangelho, a verdade é a palavra de Deus. Estou aqui com a palavra de Deus aberta, lendo, compreendendo, pedindo a Deus misericórdia para que eu não seja enganado. Mas quando você está lendo, aprendendo, vivendo, tendo este conhecimento, fica muito difícil de você ser enganado, como a palavra diz, por falsos profetas. E aqui está dizendo: vocês são filhos de Deus e venceram os falsos profetas. E a palavra continua: eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo. Todos eles querem falar da parte do mundo, não da parte de Deus, mas da parte do mundo. E aqui continua dizendo: e o mundo os ouve. E as pessoas do mundo os ouvem. Ouve por quê? Porque não querem a verdade. Porque não querem compreender a verdade. Só querem ouvir o que eles têm para falar, o que eles têm para dizer. Que não é as coisas que procedem de Deus, mas sim procedem do mundo. E aí tem muitas e muitas pessoas sendo enganadas,
levadas por palavras que não vêm de Deus, palavras que vêm do mundo. Esse texto nos deixa muito claro, a palavra de Deus nos deixa muito claro. Eles procedem do mundo, não procede de Deus, não é um espírito de Deus, é o espírito do mundo, o espírito do erro, o espírito do engano. É isso que está acontecendo em nossas vidas, porque as pessoas não querem ouvir a verdade de Deus. E a verdade de Deus está onde? Está na sua palavra, está no seu evangelho. É a Bíblia Sagrada que nos ensina verdadeiramente o que Deus quer para todos nós, para que não sejamos enganados por falsos profetas, como está dizendo a palavra de Deus. E a palavra está dizendo, e o mundo os ouve. Ouve por quê? Porque não querem compreender a verdade, não querem aprender a verdade. E a palavra de Deus diz, aprendam a verdade, vivam na verdade. Porque quando você sabe a verdade de Deus, você não vai ser enganado. Porque o próprio Deus está ali ensinando. O próprio Deus está te edificando, te dando cada dia mais entendimento para que você não caia nas ciladas das pessoas que estão ensinando as coisas do mundo. Não as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. E a palavra continua no verso 6. Nós somos de Deus. Quem é de Deus? Aquele que está aprendendo a viver na palavra de Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus. Estes são filhos de Deus, porque querem ouvir a palavra de Deus, querem viver na presença de Deus, querem estar meditando no que o nosso Deus deixou para todos nós. Para quê? Para que não sejamos enganados. A palavra continua, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem é que conhece a Deus? Alguém já viu Deus frente a frente, cara a cara? Não, ninguém viu Deus, porque a própria palavra diz isso, que ninguém viu a Deus. Mas Deus deixou algo para a gente conhecê-lo verdadeiramente. E o que é que ele deixou para que nós possamos conhecê-lo? A palavra. Através da palavra, nós conhecemos Deus e conhecemos o que é que o nosso Pai quer verdadeiramente para nós. E através da palavra, não seremos enganados. Através da sua palavra, toda a verdade está conosco e jamais seremos enganados. Enganados por falsos profetas, enganados por pessoas que têm o espírito do mundo, não o espírito de Deus, mas o espírito do mundo. Porque a palavra está dizendo, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem conhece a palavra de Deus, ele nos ouve. Por quê? Porque ele é de Deus e ele quer a verdade. Nós queremos a verdade. Todos nós precisamos da verdade. E onde está a verdade? Na palavra de Deus. E o verso continua. Quem não é de Deus não nos ouve. Quem não gosta da verdade, quem gosta da mentira, quem gosta da traição, quem não gosta de ouvir a verdade e quer só ouvir o que o homem tem para dizer, as coisas do mundo, então este não quer nos ouvir. A palavra deixa isso bem claro. Quem não é de Deus não nos ouve. Quem não gosta da palavra de Deus não vai nos ouvir, não quer nos ouvir. Por quê? Porque gosta da palavra da mentira, do erro. É isso que as pessoas hoje estão querendo. Ouvir palavras de erro, ouvir palavras que seja boa para aquele momento para elas, mas não a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos aconselha, ela nos repreende, mas ela nos coloca no devido lugar, que é na presença do nosso Deus. E a palavra continua, nisto conhecemos o Espírito da verdade. Quem é que tem o Espírito da verdade? Quem está na verdade, conhecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, pedindo misericórdia a Deus, para que possamos viver na presença dEle, fazendo a vontade dEle, que está na palavra dEle. É aqui que está a vontade de Deus, para que nós possamos conhecê-lo e aprender o que ele quer. É assim que a palavra está dizendo. E tem o Espírito da verdade. Qual é o Espírito da verdade? O Espírito de Deus que habita na vida de cada um de nós. Esse é o Espírito da verdade. E aí continua dizendo, e o Espírito do erro. Aí está dizendo, nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então tem o Espírito da verdade e tem o Espírito do erro.
Então precisamos conhecer o espírito da verdade, para quando o espírito do erro se aproximar de nós, a gente também não cair em tentação e não acreditar. Mas só podemos distinguir qual é o espírito da verdade e qual é o espírito do erro através do Evangelho, através da palavra do Senhor. Por isso todos nós precisamos conhecer a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta de quê? Do espírito do erro, do espírito que está na mentira, do espírito que quer nos enganar, porque está no mundo cheio de espírito enganadores, espírito que não é de Deus. E esse quer nos enganar. Muitos e muitos estão caminhando para o erro, sem entender, sem compreender. Por quê? Porque não querem a verdade. Não querem viver lendo a palavra de Deus e aprendendo de Deus a verdadeira palavra que Ele quer para nós. E assim o Espírito de Deus, que já habita em nossas vidas, Ele vai nos ensinar toda a verdade. Porque existe o Espírito da verdade. O Espírito de Deus é o da verdade. E o Espírito do erro é daqueles que quer falar do mundo, da palavra do mundo, nos enganando, querendo colocar coisas em nossa mente e em nosso coração que não é de Deus, que não vem de Deus. Por isso eu peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ler a palavra do Senhor, vamos atentar para cada dia, a cada momento, compreender e entender a palavra de Deus, que é isso que o nosso Deus quer para nós aprender a vontade de Deus e não sermos enganados por falsas palavras, por falsas mentiras, por espíritos enganadores, espírito do erro, como está dizendo na palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a Deus esta direção, que nós possamos compreender e entender a sua palavra e o espírito da verdade habita em nossos corações e que possamos ter o entendimento da verdade, para que não sejamos enganados. Vamos pedir ao nosso Pai para que isso aconteça na vida de todos nós. Pai querido, Pai amado, dependemos, precisamos, Pai, do Teu Espírito, o Espírito da verdade, que habita em cada um de nós. Não nos deixa, Pai, sermos enganados por falsos espíritos, por falsos profetas que já estão no mundo, querendo nos tirar, Senhor, da Tua presença. Falando e dizendo coisas que não vêm de Ti, mas sim do mundo. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia em nossas vidas, para que possamos continuar com o Espírito da verdade, vivendo na verdade, praticando a verdade e a Tua justiça, para que possamos naquele grandioso dia, Pai, estarmos na Tua presença, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te pedimos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.